É que eu seguro a sua sim, não precisa não. Excelentíssima senhora juíza presidente, nobre defensora, senhor de segurança, força policial, secretário da justiça, senhoras, senhores jurados e juradas. Primeira coisa que eu vou falar aos senhores e às senhoras: o processo não é uma maravilha, não. Pode colocar inúmeros defeitos nesse processo. O primeiro defeito dele, a demora. Processo de um 15 de 2017, teve ocorrido em via pública, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. São 5 anos de processo. O primeiro julgamento do réu Alexandre Pires da Silva. O que aconteceu para essa demora toda? O que aconteceu no seguinte detalhe: o réu é foragido. O acusado, o Alex, chamam ele de Alex, é foragido. Só que constatou-se, no curso do processo, que ele constituiu um advogado. E isso, por si só, afasta a incidência do artigo 366 do Código de Processo Penal. Fala: o réu está no por edital não comparecer e não constituir advogado, terá o curso do processo suspenso e o prazo prescricional suspenso. Ou seja, o réu que não é encontrado e que ele também não constitui advogado, ele vai ter o curso do prazo suspenso. E o processo foi suspenso. O processo ficou suspenso. Só que daí verificou-se que ele tinha constituído um advogado. E aí o processo retomou seu curso contra o Alex. O Tiago foi absolvido, o Jefferson, salvo engano, foi impronunciado, ou seja, nem chegou a julgamento. E quais são os personagens desse processo? A denúncia, que é a peça inicial da ação penal, fala o seguinte: que a Tiago ficou incumbida a seguinte tarefa. Ele iria receber uma mensagem de uma quarta pessoa que não foi identificada, que estava de prontidão com o obreiro, para avisá-lo quando o Toró, o Wilson, a vítima, subisse, caminhasse em direção aonde estava planejada a emboscada. Isso é categórico. Houve essa mensagem, está no processo. A mensagem é: o Toró está subindo. O Tiago recebe essa mensagem e ele passa essa mensagem a Alex e a Peon, que é o Jefferson. Ele passa essa mensagem aos dois. E aí, em seguida, a execução do crime. Tudo isso que eu estou falando consta do processo. O depoimento do Tiago, põe para mim aí o depoimento do Tiago, que me dê, que eu tinha dito, por favor. O Tiago fala, inclusive filmado, que ele está lá com o celular, recebe essa incumbência do Alex. E o Alexandre, o Alex, basicamente ele se constitui aqui uma pessoa que nós não sabemos quem é, nós não sabemos como ele é, nós sabemos somente o seu depoimento no interrogatório na polícia, que ele fala que ele não estava na Forcal. O cerne, o núcleo, o fundamento principal do documento do Alex é que ele não estava na Forcal naquele momento. Ele nega, ele fala que não estava lá e só ficou sabendo do crime no dia seguinte. Deixa aqui, eu mostro. Lá tá, é o final, o final é 394. Então, isso daí é o depoimento, vou passar para os senhores rapidamente, o depoimento do Tiago na delegacia. Filmado, depois confirmado. Não precisa não, podia apagar a luz e a gente está de volta. Vou mostrar para os senhores, para as senhoras aqui. Por aquí que vamos no estamos no. Aí eu estava depois lá e estava aí, eu estava ali falando, eu coloquei lá e mandaram dizer que quando eu vai pegar o final, vai dar comigo, entendeu? Aí
Ele saiu e foi para casa. Alguém ligou no celular e mandou mensagem. Alguém mandou uma mensagem e falou o quê? Não está subindo. O Toró está subindo. Sim, o é o Will. Está subindo. Eu estava no coisa. Eu explicava você, eu, Alex e o Pedro. Aí quando ela estava subindo. Pronto, ele estava lá no roda, ele falou tudo, né? Aí eu fui embora para casa. Mas você falou para ele, eu não entendeu o seu número, ninguém passou o maré, então, passar para o seu estava medindo ele. Aí falou, tá subindo. Isso importa. O fundamental é isso. Esse aí é o Tiago. O Tiago fala, eu recebi um celular para receber uma mensagem, né? A mando do Alex, para eu ficar esperto, ficar atento com essa mensagem. O que essa mensagem diria? Diria o seguinte: a hora que o Toró tiver subido, se você sobe aqui, me avisa. Né? E o Tiago foi absolvido porque a defesa dele falou o seguinte: olha, ele não sabia o que eles iriam fazer com o Wilson, com a vítima. Não sabiam se iam matá-lo, se iam dar advertência neles, se ia dar uma surra neles, se ia somente. Não sabia. Então essa questão aí foi a questão central para a absolvição do Tiago. Tiago foi absolvido nesse sentido. Depois, então a gente tem essa prova. Eu vou falar para vocês, para senhoras e para senhores, o seguinte. Já vou antecipar. Pela prova do processo, é condenação. Pelo que consta no processo, é condenação. Por quê? Porque pelas provas do processo, foi Alex o responsável maior pelo crime. A gente, eu vou ter uma consciência pesada porque eu vou condenar um inocente que eu não sei nem quem que é, que não apareceu no processo, que não veio se defender, que não mandou uma mensagem no WhatsApp, não mandou um vídeo, não usou nenhum meio para mostrar a sua versão depois de juízo, e sabia que estava sendo processado, sabia que estava sendo, em vez de ser condenado. A única versão que o Alex nos conta é a versão que ele fala o seguinte, fala, eu nem estava lá no local do crime. Então assim, Alex fala, não estava no local do crime, ele é desmentido pelo conjunto probatório. Depois, Tiago fala da mensagem, a mensagem aparece na interceptação, aparece no processo, é trazida aos autos, como diz a polícia aqui. Se coaduna com a execução. Alex é falado, somente pelo Tiago, que estava lá no local. Depois do crime, nós temos o famoso todo mundo viu, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, porém ninguém quer falar. São atônicas de vários outros depoimentos. Todo mundo sabe que foi ele, todo mundo falou que foi ele, todo mundo falou que foi Alex. E para corroborar, para fortalecer essa prova, nós temos o quê? Ele some, ele tem um bar na capital, e deste bar ele simplesmente desaparece. Né? Ele simplesmente desaparece, e não aparece mais, e não toma mais consciência, quer dizer, não é encontrado mais, é arrestado, ele é preso, aí depois aparece por completo. E para acrescentar isso, já finalizando, porque eu não vou prolongar muito a sustentação, para finalizar, nós temos os depoimentos dos familiares da vítima, que falam o seguinte: os familiares da vítima falam que o Tiago, mais que o Tiago, a mãe do Tiago vai até a casa da mãe do Wilson, do Toró, fala que o próprio Tiago chega e fala: olha, perdoa, quem matou foi Alex, tem envolvimento com isso, perdoa pelo ter passado esse mundo. E depois, Val, faz um favor para mim, naquele ID que eu te dei, passa o primeiro vídeo que tem ali, que é o depoimento da irmã do Wilson. E a sua prova é essa. Você vai falar, é uma prova excelente. Não sei se é uma prova excelente. É uma prova excepcional. Não, é uma prova que precisa de uma análise e a gente vai fazer essa análise agora. Está desligado?
Se não ligar, é para absolver, tá? Ligar para condenar. Cadê? O que os senhores e as senhoras têm que ter consciência, obviamente, é que assim, nós estamos aqui com um onipresente, um onisciente, com alguém que viu o fato, com alguém que presenciou o fato, com alguém que estava no local do crime, alguém que ouviu e viu claramente o Alexandre atirando. Não. Mas a questão grande é a seguinte: vocês vão exigir isso do crime cometido na Fercal, às 11 horas da noite, de Lopino, rapidamente, sem ninguém por perto, quer dizer, sem outras pessoas que pudessem ver, ouvir, e com um conjunto probatório que é um conjunto probatório que é construído, uma prova que vai se atrelando a outra, você tem, sim, as peças se encaixando e ao final a sentença condenatória sendo imposta. Será que vai funcionar? Não, deixa aí, pode deixar, eu vou passar aqui para eles, pode deixar. E é importante, senhores e senhoras, é importante o seguinte detalhe: tem uma outra prova que eu preciso explanar para os senhores jurados e juradas, que é a seguinte prova: após o crime, nos dias seguintes, alguns amigos do Alexandre, do Alex, foram alvos de disparos de arma de fogo. Houve tentativas de homicídio contra eles. E numa dessas tentativas, ocorridas logo após o crime, na residência onde Alexandre morava, nós temos ali que houve um revide de disparos de arma de fogo contra aqueles que chegaram lá para alvejá-lo, muito provavelmente sendo o Alexandre a principal vítima, o alvo desejado. Pois bem, nesse local foram encontrados cartuchos de arma de fogo que são compatíveis com os estojos de arma de fogo localizados no local do crime que vitimou o Wilson. Então, assim, nas imediações da residência do Alexandre foram encontrados exatamente cartuchos idênticos. E mais do que isso, tanto os cartuchos quanto os projéteis que foram encontrados, eles são de um lote muito específico. É um lote produzido há 10 anos atrás pela CBC. O número do lote é AHW55. Então nós estamos diante de uma especificidade que leva à conclusão que são das mesmas pessoas, ou do mesmo grupo. É o mesmo cartucho, vindo do mesmo lote, produzido há 10 anos atrás, de arma 9mm, uma encontrada próximo ao corpo do Wilson e o outro encontrado no dia seguinte nas imediações da casa do senhor Alexandre, quando lá chegaram lá no revide pessoas que atiraram contra ele e ele, ato contínuo, também revidou alguns disparos. Então assim, funcionou. Funcionou. É só com paciência. Só com um pouco de paciência que funciona. Assim, a grande questão que demanda os senhores, após o almoço, toda a questão, mas que demanda os senhores e as senhoras analisarem aqui, já está. Então não foi Alex. Então quem foi? Se o Wilson, o Toró, era um jovem de 18 anos de idade, um jovem de 16 anos de idade, que não, a princípio não tem anotações porque era menor de idade, que as testemunhas, principalmente o próprio Tiago fala, que havia um problema dele estar entre um grupo e outro, o grupo do Dandinho e o grupo do Alex. O Alex, a própria polícia dá conta que é
uma pessoa envolvida na traficância de entorpecente. E que a insatisfação que havia ali era a insatisfação do Alex, do grupo do Alex, com o Wilson. E isso já tinha sido averberado, já tinha sido falado, já tinha sido sentado. Então a gente tem uma motivação e a míngua de nenhuma outra pessoa que quisesse, desejasse ou houvesse motivos no processo do existe, para querer matar o Wilson. Nós temos o depoimento do Tiago, que fala que a mando do Alex exercia a liderança do grupo, daquele grupo criminoso, ele foi incumbido de receber o aviso para que, caso o Coró, Wilson, a vítima, se aproximasse do local onde estava planejada a execução, ele desse o aviso para que a empreitada criminosa tivesse início derradeiramente. Em seguida, sai esse carro, vai até o encalço e mata, sendo que as testemunhas, inclusive o senhor, isso diz que o atirador nem saiu do veículo, e na carona desfere os disparos. O projétil achado, os fragmentos de projéteis achados no local do crime são compatíveis com aqueles achados na residência, no local do revide seguinte, na casa do senhor Alexandre. Confirmando isso. E depois do fato ainda, nós temos que parentes do Tiago vão até a família, familiares da vítima, pedir desculpa e contar o ocorrido, inclusive dando notícia de que foi Alex, o atirador do Alex, foi o executor. E a par disso, nós temos mais um outro detalhe a corroborar no processo, que é que a irmã da vítima ouve, encostado na parede, e isso é o depoimento dela, ouve da boca do próprio Alex que teria que fugir porque descobriram seu envolvimento no crime. Então, se tudo isso foi inventado, tudo isso é mentira, tudo isso é um engenho, uma artimanha, algo assim, são muitas peças, entenderam? Que são esparsas, mas que se unem e demonstram no processo que a resposta ao segundo quesito, afirmando que foi o Alex o autor dos disparos, é a resposta que está de acordo com o processo. Nós estamos aqui tratando da justiça dos homens, né? Então, os senhores e as senhoras vão até a casa dos senhores, vão até a residência e falam, de acordo com o processo, com todas as falhas que o processo humano tem, né? Com todas as dúvidas que vão ser suscitadas, trazidas, explanadas pela nobre defesa. Se superadas todas essas dúvidas que a defesa vai trazer agora, um processo humano, um processo no judiciário aponta por esse conjunto probatório que deve ser condenado o Alexandre. Eu gostaria muito que o Alexandre estivesse aqui hoje, o Alex. O Alexandre estivesse aqui hoje para apresentar a defesa dele. Porque a única defesa que ele apresenta, qual é? Que ele nem estava lá, e todo o demais processo diz que ele estava. Porque uma pessoa vai dizer categoricamente que não estava no local do crime e negar o básico, senão para se subtrair da responsabilidade. Eu não vejo outra justificativa. Quer dizer, a pessoa está categoricamente atribuída a ela uma atuação decisiva no crime. E ela diz que nem no local do crime não estava, na única palavra que ele disse no processo. E depois ainda nós temos o seguinte detalhe, senhoras e senhores. Nós temos o detalhe que ele some da Fercal. Né? Ele simplesmente desaparece. Ele tem um comércio no local, ele tem moradia no local, e ele simplesmente some. Então é essa a sustentação. A sustentação hoje não tem eloquência, não tem emoção, não tem apelo, não tem nada. É uma sustentação única e exclusivamente baseada na prova que consta do processo.
Processo que não é um processo excepcional, por quê? Pela própria natureza do crime. Crime cometido à noite, local onde é difícil encontrar testemunhas, pelo próprio medo. Nós temos aqui o senhor Jorge Bispo, que tem que ser conduzido ao processo, aqui a prestar depoimento. Tá bom? Esqueci? Terceira pessoa, ótimo. Então, todos esses detalhes, eu estava pensando, juro aos senhores e às senhoras, o meu pensamento, sabe qual que era? É assim, tá, tudo bem, não é um processo de CSI, não é um processo que a gente olha e fala assim, nossa, que maravilha. Eu não tenho uma testemunha que fale assim, eu vi ele atirando. Né? Porque geralmente a gente confia nisso. Geralmente o processo assim, eu vi ele atirando, pronto, acabou, né? Tá bom, né? No processo atual, a gente não tem um que fala, eu vi ele atirando. Nós temos um que fala, ele me pediu para ficar de olho numa mensagem, Toró recebendo, Toró subindo, o Wilson subindo. Já coloca ele no mínimo como um propenso ao autor do crime. Peraí. O cidadão morre minutos após. Tem um cidadão que pede para que vigie o cidadão. Já é uma prova. Se eu saio aqui agora, por exemplo, eu saio aqui, vou caminhar ali, né? Vou caminhar ali. Eu sair daqui, pego minha mala, pego minha Bíblia, pego minhas coisas, vou-me embora. Acabou o júri e vou-me embora. Né? Lá na esquina eu sofro disparos. E pega um cidadão aqui, na porta do fórum, que recebe uma notícia e repassa para o outro lado da esquina, que eu estou indo lá. Os senhores têm alguma dúvida que ambos, né? Esse aqui pode achar que não. O cara às vezes pode estar lá, pensar que não, vai dar uma surra no promotor, vai bater no promotor, pode até ser absolvido esse aqui. Mas aquele lá que recebe lá, e logo em seguida a execução do crime. Como que eu absolvo o cara desse? O senhor, sai da... Não, o senhor não. O jurado não usa como exemplo. Né? Mas eu. É uma prova robusta. Talvez seja uma prova melhor do que aquela pessoa que vê, olha. Bom, olha só. Foi ele que atirou. Tudo bem, foi ele que atirou. Mas aí vem as perguntas normais, de praxe. Mas você viu? Qual era a cor do cabelo? Mas tinha iluminação? Era de noite? Era 11 da noite? Como estava a situação ali? Tá tudo bem, só tem isso. Eu saí daqui da porta, virei a esquina, um cidadão estava com o celular especialmente escolhido para receber uma mensagem. O doutor Ricardo está saindo do fórum agora. Eu vi na esquina, sou alvo de 5 ou 6 disparos. Acabo falecendo. Só com essa prova, o cidadão que encomenda o outro cidadão para me vigiar, e está lá, no local da execução e nega que esteja lá, inventa uma história que nem lá estava, a despeito da prova, esse cidadão é autor do crime. É autor do crime. É autor do crime. É autor. Você pode falar, mas dúvida razoável vou ter isso. Por exemplo, é claro, vamos só trabalhar com uma única prova, só com uma única prova. Só uma prova. Eu saio daqui, dou boa noite, boa tarde, tomara que seja boa tarde, policial. Boa tarde, policial, né? Boa tarde, não é boa noite não. Boa tarde. Saio daqui, tem um rapaz ali de prontidão. Esse rapaz recebe uma mensagem: doutor Ricardo está se dirigindo ao prédio do Ministério Público. Eu ando alguns metros, viro a esquina, sou alvejado. Esse fica comprovado. Esse rapaz agiu por ordem do Alex. Como vai a pessoa do Alex? Ter sido o acusado, juntamente com a terceira pessoa, que desferiu os disparos de arma de fogo. Como é um crime de bando não, um crime em conjunto, a defesa pode até explorar, mas ele pode estar dirigindo, ele pode ser que não tenha atirado.
Aqui é um crime único. Único. Ah, mas ele não foi ele que atirou. Peraí, a arma depois se confirmou que a arma compatível com a arma que estava lá, com cartuchos compatíveis com a arma dele. Já reforça ainda mais. Estou perguntando aos senhores, ó, foi o acusado da vítima de terceira pessoa que disse que o escola já me falou para a vítima. Como que eu vou responder não um quesito como esse? Eu repito, eu gostaria muito que o senhor Alexandre Pires da Silva estivesse aqui. Porque se ele estivesse aqui, ele iria falar, sabe o que, senhores e senhoras? Ele ia falar que nem na Fercal estava. É a mesma coisa. Aqui o cidadão que manda a mensagem fala, ele estava ali. E ele, numa situação muito, muito peculiar, fala que nem ali estava. Pronto, está condenado. Está condenado. Mas você vai falar mais, não, pelo processo está condenado. Está condenado. Só com essa prova está condenado. Não precisava haver mais nenhuma prova do processo. O processo é longo, é extenuante, é ruim de ler, tem muita coisa que não precisava estar no processo. Não precisava estar não, porque assim, a polícia vai tateando, vai olhando, vai vendo, vai colhendo mais elementos. É só esse elemento, pessoal. Né? Como você absolve o cidadão? Não tem jeito. Mas tudo bem, então esquece isso aí. Esquece o Tiago, esquece o Alexandre, esquece tudo mais. Né? A gente pega o cidadão. Seria um comerciante honesto, tinha um bar. Após o crime, ele se evade, nunca mais é encontrado. Por quê? Existia outra razão a não ser ele ser o responsável pelo homicídio? Não. Há no processo um outro motivo categórico para justificar uma mudança tão abrupta, o abandono do comércio, o abandono da sua residência? Não. Não. E ele faz, senhores e senhoras, pelo que diz o depoimento da irmã da vítima, após os elementos probatórios, todos indicarem que é ele o autor do crime, de forma categórica. De forma categórica. Categoricamente é o autor do crime. Aí vocês podem falar, não, mas eu não quero condenar um inocente. Não. Nós estamos tratando de justiça dos homens, não estamos? Justiça dos seres humanos, que é baseada no processo. Pelo processo, é inafastável a condenação. Como eu disse, é muito difícil você julgar alguém que não está aqui. Já é difícil julgar alguém que está aqui, que a gente ouve, que a gente pergunta. Por quê? Porque nós temos todos os cuidados do mundo para ouvir a versão do acusado. Eu me sinto incomodado dele não estar aqui, mas ele não estar aqui não é uma decisão minha, é uma decisão dele. Ele não estar aqui não foi uma decisão que eu tomei, foi uma decisão que ele tomou, porque ele tem o direito de não se submeter a um mandado de prisão, que tem desde, acho que 2017, contra ele. Val, deu certo aí o vídeo? Vou passar o primeiro vídeo daquele dele, eu já vou finalizar. Provavelmente eu não volte a réplica não. Porque assim, a gente sabe que o trabalho da defesa hoje é um trabalho que tem muita margem. Tem mesmo. Vai tentar fazer o trabalho de fazer a defesa. É importante fazer, porque se ela não fizer a defesa, aí não tem nem réu para ser defendido aqui presente. Então é importantíssimo hoje que a defesa faça o seu melhor trabalho, que deve ser feito dessa forma. O primeiro vídeo desse dele, por favor. Primeiro, eu acho. Não, volta para o seu. É esse aqui. É esse aqui. Primeiro, sim. Acho que é esse, é. Foi esse. Ah, não. Deixa eu mostrar aqui. Será que é de baixo da cima? Posso clicar? Pode, vai clicar. São todos divididos, tem um monte.
Esse aí não. Thiago, Esse aí é o. entregou. Tranquilo. Esse aí é o. Mas assim, acha uma pessoa. Peraí, vou achar aqui. Alguém fala um. É? É. Eu acho que é de baixo para cima. Qual? Baixo pra cima? É aquele do Thiago. Não, não é não, não é não. Não. Deixa eu achar. Só queria mostrar uma filmagem da irmã, mas ela repetiu aqui hoje. Isso aqui basicamente a repetição que foi dita aqui hoje. Por quê? Porque ela ouve, isso consta no processo, ela ouve do próprio Alex que ele confidencia, ó, ele já descobriu, ele já está no nosso caos, de modo que são muitos vídeos, então vídeos. Val, vê para mim o final 889, por favor. Tem aí? Tem. Vou mostrar esse vídeo e já vou finalizar, pessoal. O depoimento dela, que foi filmado, mas basicamente ela repete o que dita aqui. O quê? Ouviu a conversa, a irmã dele falando que houve um pedido de perdão do Thiago, o Thiago foi lá, tinha falado para a própria mãe da vítima que aconteceu naquele fatídico dia. Muita coisa. Isso eu acho que isso Essa são dois quesitos. Essa ligação são dois quesitos. Mas em resumo é isso, senhores. Pela prova do processo, é inevitável o decreto condenatório, sendo o senhor Alexandre Pires considerado culpado e respondendo, sim, ele juntamente com terceiras pessoas foram responsáveis pela morte, só achar o resposta, pela morte do jovem Wilson Toró. São tantos vídeos, cada vez muito pouco. Os quesitos são esses. No dia 20 de março, por volta das 23 horas, via pública, foram investidos disparos contra Wilson Lopes da Silva. O quesito que tem a grande discordância é a seguinte: foi acusado Alexandre Pires da Silva, juntamente com a terceira pessoa, que desferiu os disparos de arma de fogo contra a vítima. Peço às senhoras uma atenção. O jurado absolve o acusado, aqui não tem uma tese absolutória. Ele foi por motivo turvo, virtude de conflito envolvendo grupos rivais. Foi porque o que dá a notícia é que consideravam o Wilson como leve trás envolvido nesses grupos rivais, essas gangues que dominavam ali a região africal. Uma dessas gangues envolvida em traficantes de entorpecentes, chifiada pelo Alex. Depois o filho foi cometido por emboscada, mediante recurso de toda a defesa da vítima, uma vez que denunciados outras pessoas, organizados de modo a ter prévio conhecimento da aproximação da vítima, atacaram o veículo em movimento como únicos, chegaram em sua residência, no momento que a agressão não era previsível. Depois tem o quesito do porte de arma, o réu, no dia e horário, portava uma arma de fogo.
calibrar o menino sem autorização de acordo com a determinação legal, verso 5, do jurado oficial do governo. Sobre esse quesito de porte de arma, é importante enfatizar, mas reforçar até, já foi dito aqui, que os fragmentos de projéteis publicados, encontrados no local do crime, são idênticos àqueles encontrados na residência, quando houve uma troca de tiros na porta da residência de Alexandre Pires da Silva. Indo-se então no sentido que essa arma era de fato seu uso e porte. É isso, senhores e senhoras. Desculpe não ter encontrado o vídeo da senhora vítima, a irmã da vítima, mas foi exatamente o que ela disse aqui. Basicamente ela repete lá, eu ia só repetir o que ela disse aqui, que ouviu da mãe do próprio Tiago, perdão, de todos lá na Fercal, como disse a mãe da vítima, não tem sombra de dúvidas que foi Alexandre, e que depois ainda ouviu dele contra a parede, uma conversa no sentido que a polícia já estava sendo calça no estado. Senhores e senhoras, obrigado pela atenção. Bom lugar.